Eu tenho algo importante para te dizer agora, e você precisa ouvir com atenção. Meu objetivo aqui não é apenas te informar, é te transformar. E para que essa transformação comece, você precisa fazer algo: se inscrever neste canal. Agora. Para o que você estiver fazendo, vá até o botão de se inscrever, clique nele e ative o sininho. Não deixe para depois, porque o que você vai ver aqui é único, é um conhecimento que vai mudar sua vida. Se você quer ser diferente, se destacar e viver uma vida de poder, a primeira atitude que você precisa ter é essa. Inscreva-se agora e venha fazer parte da comunidade que está se libertando e alcançando o que Deus tem reservado. Você já parou para pensar que algo tão simples como a comida que você coloca na boca pode estar agindo contra você, abrindo portas para que forças espirituais negativas tomem o controle da sua vida? Pode parecer loucura, mas a Bíblia é clara quando nos alerta. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. A palavra de Deus não se refere apenas a grandes pecados ou a ações óbvias, mas a pequenos hábitos diários que, sem que a gente perceba, nos escravizam. Hoje, vamos nos aprofundar em um assunto que quase ninguém fala abertamente. Vamos entender como certas escolhas alimentares podem ser usadas pelo diabo para nos enfraquecer no espírito. Vamos te mostrar como identificar esses alimentos, como eles afetam você de uma maneira que você nem imagina e como tomar decisões que realmente honram seu corpo como a morada do Espírito Santo. Chegou a hora de acordar, de enxergar além do prazer imediato e descobrir a verdadeira intenção por trás do que você consome todos os dias. Você está pronto para entender a profundidade do que Deus reservou para você? Desde o começo da história da humanidade, o inimigo tem usado as mesmas táticas para desviar a atenção das pessoas de Deus. Ele usa a sedução, a dúvida e o desejo. A gente costuma pensar que as estratégias dele são sempre grandiosas e fáceis de identificar, mas a verdade é que, na maioria das vezes, ele age nos detalhes, naquilo que parece inofensivo, naquilo que achamos que não tem nenhuma ligação com o mundo espiritual. E se eu te dissesse que o que você come diariamente pode ser a ferramenta que Satanás usa para te deixar fraco, para confundir seu discernimento e para escravizar a sua vontade? As Escrituras Sagradas nos ensinam que o nosso corpo não é apenas matéria, não é só carne e osso. Ele é, na verdade, um templo vivo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6:19, a Bíblia nos lembra: ou não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não pertencem a si mesmos? Essa não é só uma frase bonita sobre saúde. É uma verdade espiritual profunda que nos coloca diante da realidade de que tudo que fazemos com o nosso corpo, incluindo o que comemos, tem um peso e consequências que podem durar para sempre. O grande problema não é apenas o alimento em si, mas a conexão invisível que se forma entre uma necessidade física e uma opressão espiritual. Ao longo de toda a Bíblia, vemos como o inimigo manipula o que é material para alcançar seus objetivos espirituais. Foi com uma fruta, um alimento, que ele conseguiu seduzir Eva. Não foi com uma ameaça, não foi com uma espada, foi com algo que parecia natural e desejável. Gênesis 3:6 diz: quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Desde aquele momento, a humanidade aprendeu de uma forma dura que a comida não serve apenas para nos dar energia. Ela também pode ser um instrumento de queda, e continua sendo hoje. Satanás usa a comida não só para destruir nossos corpos, mas para nublar nossa mente, fazer nossa alma dormir e, o pior de tudo, nos afastar do controle de Deus. Quando olhamos para o que acontece no mundo de hoje, fica claro que somos bombardeados o tempo todo com mensagens que exaltam um prazer instantâneo. Nos ensinam a comer para aliviar a ansiedade, para satisfazer um impulso, para seguir um hábito. A gente não come para ter vida, a gente vive para comer. E no meio de toda essa confusão, existe uma armadilha espiritual sutil, mas extremamente perigosa. Muitas pessoas não conseguem entender que o apetite fora de controle é um dos meios mais antigos e eficazes que o inimigo tem usado para quebrar a comunhão entre o homem e Deus. Em Filipenses 3:18, Paulo faz um alerta com o coração partido: pois muitos andam por aí, dos quais muitas vezes lhes falei e agora lhes digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a destruição, o Deus deles é o estômago e a glória deles está na vergonha. Eles só pensam nas coisas aqui da terra. Essa passagem não fala de pessoas que nunca conheceram a fé,
mas daqueles que, mesmo sabendo a verdade, acabaram servindo aos seus impulsos em vez de se submeter à direção do Espírito Santo. O problema desses hábitos que parecem pequenos é que eles abrem portas. Você começa comendo por ansiedade, de repente, está justificando a falta de domínio próprio em outras áreas da sua vida. Você perde a clareza espiritual, não consegue mais discernir a voz de Deus e, sem perceber, se torna cada vez mais fraco diante das tentações. É uma progressão lenta, mas fatal. É como aconteceu com o povo de Israel no deserto. Depois de terem sido libertos por Deus com um poder imenso, eles começaram a reclamar da comida. Em Números 11, 4, 6, está escrito: o povo estrangeiro que estava entre eles teve um desejo ardente. E os filhos de Israel também voltaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora nossa alma está seca, pois não vemos nada além deste maná. O mais impressionante nesse trecho é que o povo desprezou o alimento que Deus enviou porque seu paladar tinha sido treinado na escravidão. O apetite deles não tinha sido transformado, e por isso, eles queriam voltar para o Egito. Não foi a fome real que os fez reclamar, mas o desejo fora de controle. Eles queriam o que conheciam, mesmo sabendo que aquele conhecimento vinha de um lugar de opressão. O mesmo acontece hoje. Existem muitos cristãos que foram libertos pelo sangue de Cristo, mas continuam presos a hábitos alimentares que não apenas fazem mal para a saúde, mas os mantêm como escravos no espírito. Eles não conseguem jejuar porque seu corpo foi condicionado a exigir satisfação imediata. Eles não conseguem ouvir a Deus com clareza porque a névoa mental causada por seus hábitos obscureceu sua percepção. Eles não conseguem dizer não porque perderam o controle sobre o próprio corpo. E isso, de um ponto de vista espiritual, é uma forma de escravidão. Romanos 6:16 deixa bem claro: não sabem que, quando vocês se entregam a alguém para obedecê-lo como escravos, são escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Esta mensagem não é sobre religião ou regras rígidas. Não se trata de substituir a graça de Deus por uma lista de proibições. É um chamado de urgência para um despertar espiritual. É para que você comece a ver com os olhos do espírito aquilo que o mundo trata como algo normal. Porque por trás de muitos hábitos simples, existem cadeias invisíveis. Existem alimentos que não são apenas alimentos, são correntes disfarçadas. E você não vai entender isso até que comece a observar o que acontece dentro de você quando tenta quebrar com um desses padrões. É difícil abandonar um certo tipo de alimento? Você sente uma ansiedade forte quando não o consome? Fica sem paz se ele falta? Esses são sinais claros de que você não está no comando, mas sob o comando. O inimigo conhece essa fraqueza. É por isso que ele transformou a indústria alimentícia em um campo de batalha espiritual. Não é por acaso que muitos dos produtos que consumimos hoje são criados para nos causar dependência, para bagunçar a química do nosso cérebro e nos manter em um ciclo de necessidade contínua, que não é apenas física, mas emocional e espiritual. Satanás não precisa te possuir se ele puder te controlar através de um hábito simples que você mesmo escolheu. Ele não precisa gritar no seu ouvido se ele puder atordoar sua alma com o barulho silencioso do excesso. E o mais chocante é que muitos crentes não enxergam isso como uma guerra espiritual, quando na verdade é. Em Provérbios 23:20, encontramos um alerta direto: não se misture com os que bebem demais, nem com os que comem demais. O versículo 21 continua: porque o beberrão e o comilão ficarão pobres, e a sonolência os fará vestir trapos. Essa pobreza não é só financeira, é uma pobreza espiritual. É a falta de visão, a perda de sensibilidade, a diminuição do poder espiritual. O próprio Jesus, antes de começar seu ministério, enfrentou essa mesma batalha no deserto. O inimigo tentou seduzi-lo primeiro com pão. Não foi com fama, nem com poder, mas com algo básico, a comida. O diabo sabia que se ele conseguisse fazer Jesus usar seu poder para satisfazer a própria fome, teria conseguido quebrar a dependência dele do Pai. Mas Jesus respondeu com palavras que duram para sempre. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa declaração não é apenas um ensinamento, é uma estratégia espiritual. Quando você entende que o que realmente te alimenta não é o pão, mas a palavra de Deus, você começa a tomar decisões a partir de um lugar de liberdade, e não de compulsão.
Existem momentos em que Deus te chama para jejuar, para se negar, para pensar no que você consome. Ele não faz isso para te castigar, mas porque deseja te libertar. O autocontrole é um dos frutos do Espírito, e como todo fruto, ele exige cultivo, esforço e persistência. Gálatas 5:22 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando você pratica o domínio sobre o seu corpo, algo dentro de você começa a mudar. Seu discernimento fica mais aguçado, sua sensibilidade espiritual aumenta, sua mente fica mais clara e suas orações se tornam mais intensas. É como se um véu se rasgasse, e você começa a ver com mais nitidez o que antes passava despercebido. Essa clareza é um presente de Deus, mas ela vem depois de um sacrifício. Muitas pessoas que começam a mudar seus hábitos alimentares percebem melhorias físicas, mas também espirituais. Elas se sentem mais próximas de Deus, conseguem orar com maior concentração, têm sonhos mais claros e ouvem a voz do Espírito Santo com mais facilidade. E isso não é mágica. É o resultado de uma obediência real. Em Isaías 58, Deus fala sobre o jejum que ele escolheu. Não é apenas se privar de comida, mas quebrar correntes, desfazer o que prende, libertar os oprimidos. O versículo 6 resume: Não é este o jejum que escolhi, soltar as correntes da injustiça, desatar as correias do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Em outras palavras, existem correntes que só são quebradas quando o corpo se submete, quando o apetite se rende, quando o coração busca Deus acima do prazer. Dar esse primeiro passo não é fácil. Envolve ter honestidade, reconhecer quais alimentos têm poder sobre você e admitir que há hábitos que você justificou por anos. Mas é exatamente nesse momento de sinceridade que a verdadeira liberdade começa. Porque o que a gente não dá um nome, a gente não consegue vencer. E o que a gente justifica, a gente não consegue mudar. Jesus veio para libertar os cativos, e isso inclui aqueles que estão presos a si mesmos. Não podemos falar de santidade sem falar de disciplina. Não podemos clamar por um avivamento enquanto continuamos a alimentar fortalezas espirituais com nossas escolhas diárias. Hoje é o dia de uma decisão. Talvez você sinta que sua vida espiritual está estagnada, que sua mente está confusa, que suas orações não fluem. A resposta pode não estar em fazer mais, mas em soltar o que está te prendendo. Pode ser que a liberdade que você tanto busca não esteja em adicionar mais coisas, mas em parar de consumir o que o inimigo tem usado para te segurar. Isso não é sobre sentir medo, é sobre ter uma revelação. Porque quando você enxerga a verdade, você pode agir com fé. Jesus disse em João 8:32, E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa verdade começa com o que você tem na sua mão, com o que você decide todos os dias, com o que entra pela sua boca e acaba afetando o seu espírito. Você não está sozinho nessa luta. Deus te deu seu espírito para te guiar, Ele te deu a sua palavra para iluminar seu caminho e Ele te deu a capacidade de decidir, de se render, de recomeçar. O que você come pode ser uma oferta a Deus ou uma corrente que te prende. A escolha é sua. Mas lembre-se, quando seu corpo se alinha com a vontade de Deus, sua alma floresce e seu espírito se eleva. E é nessa harmonia santa que a verdadeira transformação começa. Você está disposto a olhar além do seu prato e a discernir o que está por trás? Porque por trás do que é físico, existe uma guerra, e hoje, você está sendo chamado para vencer. Espera só um instante. Antes de continuar, eu quero compartilhar com você uma descoberta que transformou a minha vida. É algo que não posso guardar só para mim. Prometo que já volto para a gente seguir com o nosso papo. Você já imaginou o poder que a sabedoria tem para a sua vida? Eu, por muito tempo, vivi sem ela, e isso me custou caro. Mas então encontrei um material que me fez enxergar a sabedoria não como uma qualidade rara, mas como um superpoder que podemos desenvolver. Ele me mostrou, passo a passo, como resolver problemas e construir a vida que eu sempre sonhei. Se você sente que precisa de um mapa para essa jornada, o livro que me guiou está no link da descrição. Nem tudo que é doce vem de Deus. Às vezes, o que parece gostoso e seguro é, na verdade, uma armadilha que foi feita para enfraquecer sua vontade e dominar a sua mente. O açúcar, na forma como ele é usado hoje, se tornou uma ferramenta para uma escravidão silenciosa.
Ele está em todo lugar, disfarçado em rótulos, escondido em produtos que a gente consome todo dia. Ele não só mexe com o corpo, mas bagunça a mente com isso, a sua capacidade de ouvir a voz de Deus com clareza. Em 2 Timóteo 1:7, a Bíblia afirma: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. O domínio próprio não é um luxo. Ele é uma marca clara do Espírito Santo, mas esse fruto não pode crescer em um corpo que é dominado por desejos que nascem de um vício que a sociedade normalizou. A atração pela doçura da tentação não é nova. Desde os tempos mais antigos, o homem busca satisfazer seus desejos através do que agrada ao paladar. Mas quando esse desejo se torna uma necessidade, já não existe liberdade. E onde não há liberdade, o inimigo encontra um terreno fértil. Jesus ensinou que ninguém pode servir a 2 senhores. E mesmo que ele estivesse falando sobre riquezas, o princípio se aplica a tudo que controla nosso coração. Se o seu corpo pede açúcar todos os dias e sua mente fica confusa quando você não consome, você está enfrentando uma guerra espiritual que está disfarçada de um simples hábito diário. Você não pode falar que é livre em Cristo enquanto está preso a correntes que você mesmo alimenta com cada escolha. O açúcar mexe com o cérebro de uma forma parecida com a de certas drogas. Ele libera dopamina, te dá um prazer rápido e depois exige mais. Isso não é apenas uma reação química. É uma manipulação do sistema que Deus criou para o equilíbrio. Quando o que foi projetado por Deus é manipulado, o resultado é a bagunça. E onde tem bagunça, a presença de Deus não pode se manifestar de forma completa. 1 Coríntios 14:33 nos lembra, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Uma mente confusa, ansiosa, que muda o humor por causa do que come, não pode viver nessa paz. E sem paz, a gente perde a clareza para tomar as decisões espirituais que precisamos. O açúcar não entra só pela boca, ele sobe para a mente e bloqueia os canais de sensibilidade que o Espírito Santo usa para falar com você. A gula é citada na Bíblia como uma forma de idolatria. E o açúcar, mesmo parecendo algo inocente, foi elevado a um ídolo da nossa cultura. Ele é comemorado, é a recompensa, é consumido em excesso, sem nenhuma consciência. Mas por trás de toda essa cultura, existe uma estrutura espiritual que funciona para te aprisionar emocionalmente. O inimigo não precisa te atacar com coisas óbvias, se ele pode te prender com coisas que todo mundo aceita. A doçura do açúcar esconde seu verdadeiro propósito: desviar o coração do prazer imediato e te afastar do autocontrole, que é fundamental para viver de acordo com o Espírito. Romanos 8:13 diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Viver de acordo com a carne nem sempre significa cometer pecados grandiosos. Às vezes, significa simplesmente não conseguir dizer não para mais uma colherada de doce. Muitos oram por direção, mas não conseguem ouvir. Pedem por sabedoria, mas a mente deles não tem descanso. Jejuam, mas quebram o jejum por um desejo que não conseguem controlar. Isso não é um problema pequeno. É uma porta aberta que enfraquece o espírito de uma forma que a gente não vê. Quando Jesus falou sobre o jejum, ele não deu uma sugestão. Ele falou sobre uma prática que era esperada. Em Mateus 6:16, ele diz: quando jejuarem. Ele não disse se, ele disse quando. Mas como alguém pode jejuar com propósito se o seu corpo está condicionado a ter uma crise de abstinência sem açúcar? A resistência espiritual também é construída no corpo. Um corpo que é dominado pela necessidade constante de algo doce, dificilmente se submete aos processos do espírito. O açúcar substituiu o pão como símbolo cultural da nossa energia. Não é à toa que o doce se tornou símbolo de celebração, de consolo e de recompensa. Mas o nosso consolo deve vir do Espírito Santo. A nossa recompensa vem de Deus. O açúcar roubou esse lugar. Por isso, quando nosso corpo é privado desse estímulo, muitas pessoas sentem sintomas de abstinência, que não são apenas físicos, mas espirituais: irritação, tristeza, confusão. Não é simplesmente a falta de glicose. É a manifestação de uma prisão que criou raízes profundas. E toda raiz que não foi plantada por Deus precisa ser arrancada. Mateus 15:13 diz claramente: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Nos tempos antigos, o povo de Deus recebia instruções sobre o que podia ou não comer.
Isso não era uma regra sem sentido, era um ato de consagração. Hoje, mesmo não estando debaixo da lei de Moisés, o princípio da santidade continua valendo. Deus continua chamando seu povo para diferenciar o que constrói do que destrói. O corpo, como templo do Espírito Santo, precisa ser mantido em um estado de alerta, não sob o controle de substâncias que entorpecem a mente e a alma. Em 1 Pedro 5:8, somos exortados: sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o adversário de vocês, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A sobriedade espiritual inclui a sobriedade física. Não podemos vigiar de forma eficaz se o nosso corpo está preso a um regime de dependência. O inimigo não age apenas no mundo espiritual. Ele se infiltra nos sistemas, nos hábitos, nos modelos da nossa cultura. A indústria do açúcar criou uma dependência em todo o mundo, que é reforçada por propagandas emocionais e manipulação. Isso não é uma teoria da conspiração sobre comida, mas sim uma estratégia para nos distrair espiritualmente. O que te controla te limita. E o que te limita te impede de alcançar o seu potencial completo em Deus. O povo de Deus foi chamado para a liberdade, mas muitos vivem em uma escravidão diária sem perceber. Em Gálatas 5:1, está escrito: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Esse jugo pode ter muitas formas. Às vezes, ele tem o formato do que você usa para adoçar seu café. Essa doçura é uma ilusão. Ela dá um prazer que não dura e não preenche o vazio que está dentro de você. Somente o Espírito Santo pode trazer essa plenitude. Somente a palavra de Deus pode te dar uma saciedade que dura. O açúcar cria uma sensação falsa de satisfação, mas sempre te exige mais. E nesse ciclo, a alma se cansa, o corpo se esgota e o espírito adormece. Jesus disse em João 6:35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Essa promessa não é apenas uma ideia teológica, ela é prática. Ela significa que a nossa satisfação mais profunda não vem do que a gente come fisicamente, mas da nossa comunhão com Cristo. Quando você troca o que é eterno pelo que é passageiro, você sempre vai ficar buscando por algo mais. Mas quando a sua alma é alimentada da forma correta, o seu corpo para de pedir o que ele não precisa. Não podemos falar em liberdade enquanto a gente tolera hábitos que nos mantêm presos. Não podemos falar em guerra espiritual enquanto servimos ao estômago. Não podemos dizer que Cristo governa nossa vida enquanto o açúcar toma as decisões por nós. A luta contra essa escravidão não é com a nossa própria força, mas com as armas espirituais que Deus nos deu. 2 Coríntios 10:4-5 confirma, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para a obediência de Cristo. Esses pensamentos incluem os nossos desejos, os impulsos e as justificativas que a gente cria. Tudo precisa ser levado à obediência, até mesmo o que você come. Não se trata de dizer que o açúcar é do diabo, mas de ter discernimento para saber quando algo tomou o lugar que pertence somente a Deus na sua vida. Se você não consegue largar, você não está no controle, você está sendo controlado. E tudo o que te controla, te impede de viver na plenitude do Espírito. Efésios 5:18 diz, não se embriaguem com vinho, que leva à devassidão, mas sejam cheios do Espírito. Esse princípio de plenitude espiritual significa que precisamos nos esvaziar de tudo que entorpece a nossa mente, enfraquece nosso corpo e adormece a nossa alma. O açúcar tem embriagado gerações, ele trocou a alegria que vem do espírito por um estímulo químico. E essa troca não pode continuar se a gente quer viver com poder. O corpo precisa de alimento, mas nem toda necessidade que ele tem é legítima, especialmente quando ela foi manipulada pelo inimigo. A fome do nosso espírito precisa ser a nossa prioridade. Mateus 5:6 diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A questão não é ter fome de doce, mas de justiça. Não é saciar a ansiedade, mas alimentar o espírito. Quando você coloca suas prioridades em ordem, o que antes te dominava perde o poder. A verdadeira doçura não está em uma substância. Ela está na presença de Deus. O Salmo 1:9-103 diz, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel para minha boca.
Essa é a doçura que liberta. Nessa batalha, não é a sua força de vontade que importa, é a sua rendição. A sua vontade pode falhar, mas o Espírito Santo não. Por isso, o primeiro passo não é abandonar o açúcar. É entregar a Deus o lugar que o açúcar ocupou na sua vida. É reconhecer a prisão, admitir a dependência e pedir ajuda a Ele. Deus honra um coração humilde. Ele não despreza a fraqueza, Ele a transforma. E nesse processo, o seu corpo se alinha, a sua mente se clareia, e o seu espírito se eleva. Provérbios 3, 5, 6 nos instrui: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Isso inclui o caminho da sua alimentação. Isso inclui o que você consome. Porque cada escolha é uma semente que vai produzir um fruto espiritual. Quando o povo de Deus decide consagrar até mesmo a menor das coisas à vontade dele, os céus se abrem. A obediência no pequeno vem antes da revelação no grande. O inimigo sabe disso, e é por isso que ele luta para te manter distraído com coisas sem importância. Mas o Espírito Santo te chama para acordar, para ter discernimento, para agir. O que é doce nem sempre é bom. O que é agradável nem sempre é o certo. Apenas o que vem de Deus traz a verdadeira liberdade. E a liberdade não tem sabor, ela tem poder. Hoje, é o momento de decidir quem governa o seu corpo, um hábito ou o Espírito Santo. Porque você não pode servir aos dois, e apenas um deles te leva para a vida. Este é o momento de tomar a rédea da sua vida. Antes de continuar, você precisa ter uma atitude. Apenas saber não basta, a transformação acontece quando a gente age. Por isso, se você ainda não se inscreveu, pare agora e faça isso. Clica no botão de inscrever, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Essa é a primeira atitude de quem está pronto para uma mudança de verdade. Faça isso agora. É o seu primeiro passo para uma vida de autoridade e poder, onde você não é mais refém de nada, mas senhor de si mesmo. Você já parou para pensar que uma decisão simples, como a que Daniel tomou na Bíblia, pode mudar tudo? Ele decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei. A atitude dele não era por causa de uma dieta. Era uma questão de fé. Daniel sabia que o que ele colocava no prato tinha o poder de comprometer a sua comunhão com Deus. Essa decisão foi um ato de fidelidade em um ambiente totalmente contra Deus. Infelizmente, a nossa geração perdeu essa sensibilidade. Hoje, as linhas que separam o puro do impuro, o sagrado do profano, ficaram embaçadas. A gente consome sem pensar, sem orar, sem discernir. Tudo é justificado com a ideia de que a graça nos salva, mas a gente esquece que a graça não anula nossa necessidade de viver de forma santa. A Bíblia é clara em Hebreus 12:14, dizendo que sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. E essa santidade não é só sobre o que a gente fala ou faz. Ela também está ligada ao que a gente permite entrar no nosso corpo e na nossa alma. A influência negativa nem sempre é óbvia. Muitas vezes, ela age de forma lenta, como uma névoa, que confunde a mente, apaga nossa capacidade de discernir e enfraquece a nossa fé. Quando o cristão percebe, já está preso em um ciclo que só pode ser quebrado com uma obediência radical. A palavra de Deus nos ensina que a gente tem que examinar tudo. Em 1 Tessalonicenses 5:21, o apóstolo Paulo nos alerta para examinarmos tudo, guardar o que é bom e nos afastar de toda forma de mal. Isso não se resume a doutrinas ou ensinamentos. Isso se estende a tudo que faz parte da nossa vida. A gente vive em um tempo onde o mal se disfarça de progresso, de tendência, de coisa moderna. Mas aquilo que Deus chama de profano não pode ser aceito como normal só porque todo mundo faz. A santidade continua sendo a norma. A separação do mundo continua sendo o nosso chamado. E nessa separação é onde a gente encontra a verdadeira proteção para a nossa alma. Deus não está longe do que acontece aqui na Terra. Ele vê cada detalhe, cada sistema, cada intenção. E Ele deu a nós, o seu povo, a capacidade de discernir, se a gente estiver disposto a buscar a sua orientação. Em Provérbios 3:6, a Bíblia diz: reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Isso inclui reconhecê-lo nas nossas escolhas, no que a gente aceita e no que a gente leva para nossa mesa. O inimigo aprimorou suas táticas, mas o objetivo dele continua o mesmo: infiltrar, contaminar e nos desviar do caminho.
Ele não faz isso com gritos ou espetáculos. Ele usa a sutileza. Ele coloca conceitos que são contra Deus disfarçados de tradição cultural. Ele usa palavras suaves para esconder intenções ruins. Ele se aproveita da nossa indiferença e da nossa falta de atenção. Mas a palavra de Deus nos prepara para enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Quando Paulo falou sobre isso com a igreja em Corinto, ele foi muito claro. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Essa declaração mostra que nem todo alimento é neutro. Existem mesas espirituais que existem no mundo invisível. E quando a gente participa sem discernir, a gente acaba se unindo a pactos que nem sequer conhece. Não basta apenas orar pela comida, se o nosso coração não está disposto a obedecer o que o Espírito de Deus nos mostra. A oração tem que vir junto com a obediência e a vigilância. Senão, ela se torna um ritual sem sentido que não nos protege nem nos transforma. Espera só um instante. Eu preciso abrir um parêntese e te falar algo muito importante. Algo que mudou completamente a minha vida e que eu sinto que pode mudar a sua também. Já volto para continuar o nosso conteúdo. Se você já se viu em situações difíceis por falta de sabedoria, saiba que existe uma solução. Eu encontrei um guia que me mostrou o caminho da sabedoria feminina. Foi como se as chaves de um mundo novo tivessem sido entregues nas minhas mãos. Ele me ensinou a resolver os maiores problemas da mulher e a construir uma vida mais leve. Se você busca essa mesma transformação, o link para o livro está na descrição. O chamado de Deus não é para a gente viver com medo, mas para ter consciência. Deus não quer que a gente viva com paranoia, mas com sabedoria. E a sabedoria começa com o temor a Ele. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é inteligência. Esse temor não nos paralisa, ele nos desperta. Não nos oprime, ele nos liberta. Porque quando a gente teme a Deus, a gente para de ter medo do engano. Quando a gente vive na luz, a escuridão não pode nos controlar. E quando o cristão entende que cada decisão tem um peso que dura para sempre, ele começa a viver com intenção, com pureza e com discernimento. O ato de comer é muito mais do que uma necessidade do nosso corpo. É uma forma de mostrar o que a gente honra, o que a gente permite e o que a gente aceita como parte de quem a gente é. Por isso, o inimigo transformou essa área em um campo de batalha estratégico. Ele não precisa mudar a sua crença se ele puder se infiltrar na sua mesa. Ele não precisa alterar a sua fé se ele conseguir adormecer o seu discernimento. Mas Deus está chamando seu povo para despertar, para examinar e para se separar. Em Levítico 20:26, o Senhor declara: sereis santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos povos para serem meus. Essa separação ainda vale. Não é uma separação física, mas espiritual. Não é rejeitar o mundo, mas ter um compromisso com a verdade. Existem alimentos que não só alimentam o corpo, mas contaminam o espírito, não pela sua composição, mas pela sua origem espiritual. O cristão precisa aprender a discernir o que está por trás do que é óbvio. Não se trata de seguir regras sem sentido, mas de abraçar uma vida de consagração. Porque o que começa como uma decisão pequena, pode se tornar um canal de influência que vai enfraquecendo a vida espiritual aos poucos. Em tempos onde a guerra espiritual fica cada vez mais forte, não tem espaço para a gente ser descuidado. O apóstolo Pedro falou isso com urgência. Portanto, preparem a sua mente para agir. Sejam sóbrios e ponham toda a esperança na graça que lhes será trazida quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se conformem aos desejos maus que vocês tinham quando eram ignorantes. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também em tudo o que fizerem. A santidade também se aplica à forma como a gente se relaciona com o que a gente come. Ela inclui a gente reconhecer que a nossa vida inteira é consagrada, do que é invisível até o que é visível. E se nós fomos chamados para ser um templo, temos que cuidar do que entra nesse templo. Nem tudo que é permitido é bom. Nem tudo que é comum é certo. 1 Coríntios 6:12 repete: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Essa é a chave: não ser dominado, não ser influenciado pelo que está oculto, não permitir que o que foi oferecido a outros deuses tenha espaço na vida de um filho de Deus.
A obediência nessa área pode parecer pequena, mas produz resultados enormes. O nosso discernimento cresce, a nossa clareza aumenta e a nossa sensibilidade para ouvir o Espírito de Deus fica mais aguçada, porque Deus honra aqueles que o honram. E quando o cristão decide entregar a Ele até mesmo o que come, ele está dizendo com a vida dele: Senhor, Tu governa tudo. Nada está fora do Teu controle. Essa entrega é a base para a nossa autoridade espiritual. A gente não pode repreender o inimigo enquanto participa das mesas dele. A gente não pode viver uma vida de santidade enquanto permite uma contaminação disfarçada. Mas quando a gente escolhe a pureza, a gente tem acesso a níveis mais profundos de comunhão com Deus. O que está em jogo aqui não é só uma dieta. É a sua santidade, a sua obediência e a presença de Deus se manifestando com poder em todas as áreas da sua vida. E essa manifestação começa quando a gente leva a sério o que o mundo trata com descaso. O alimento tem uma linguagem. Ele diz algo sobre quem está no controle da sua vida, sobre o que você valoriza e a quem você honra. E só um é digno de receber essa honra. O nome dele é santo, o nome dele é Cristo. E tudo que a gente faz, até mesmo que a gente come ou bebe, deve ser feito para a glória do nome dele. 1 Coríntios 10:31 afirma: Portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Existe um pecado que raramente é falado, que quase nunca é mencionado, mas que se infiltrou de forma silenciosa na vida de muitos cristãos. É discreto, mas constante. Ele se esconde nos hábitos diários, no que parece inofensivo, no que todo mundo faz sem questionar. A gula não é apenas uma questão de quanto você come, é uma desordem da sua alma. É um sinal de que o seu corpo parou de obedecer ao seu espírito. É um sinal de um coração que aprendeu a preencher os vazios com comida, em vez de buscar a plenitude em Deus. Filipenses 3:19 define isso de forma clara. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago e a glória deles está na sua vergonha. Eles só pensam nas coisas aqui da terra. Esse tipo de pecado foi visto como algo normal por uma cultura que adora o excesso. A gente come mais do que precisa, mais vezes do que precisa e por motivos que não têm nada a ver com a nossa necessidade física. E nesse ciclo, a nossa vida espiritual enfraquece. Não é coincidência que em muitos momentos importantes da Bíblia, a disciplina do jejum aparece como a resposta para a bagunça que está dentro. Porque onde o corpo governa, o espírito adormece. Onde a carne está no controle, a comunhão com Deus se quebra. E quando o nosso apetite se torna o mestre, a nossa vontade não responde mais ao Espírito Santo, mas ao desejo imediato. A gula é mais do que um hábito, é um sinal de que o domínio próprio foi entregue. Gálatas 5:22 aponta o domínio próprio como um fruto do Espírito, não como uma qualidade que a gente já nasce com ela. Não é apenas uma questão de força de vontade, mas é a prova real de que Deus está no controle da sua vida. A Bíblia não diminui o pecado da gula, na verdade, ela o coloca no mesmo nível de outros comportamentos que fazem mal para a alma e apagam a voz de Deus na nossa consciência. No Antigo Testamento, o povo de Israel caiu várias vezes por seguir os seus desejos básicos. Números 11 conta como eles desejaram comida a ponto de provocar a ira de Deus. Não era uma fome real, mas uma insatisfação espiritual que se manifestava através do apetite. Aquela reclamação constante, aquele desejo de voltar para o Egito só por causa da comida, mostrava a falta de uma transformação por dentro. Apesar de terem sido libertos fisicamente, o coração deles continuava preso aos prazeres do passado. O mesmo acontece hoje. Muitos foram libertos, mas a forma como eles se relacionam com a comida mostra uma escravidão que ainda não foi quebrada. A gula não é só um excesso de vez em quando. É uma atitude constante da alma que busca consolo, alívio ou recompensa através da comida. Quando o alimento deixa de ser para nos sustentar e se torna um refúgio, ele roubou um lugar que pertence somente a Deus. O Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na hora da angústia. Essa frase não é poética, é uma direção clara. Quando no meio da ansiedade, da tristeza ou da comemoração, a gente corre primeiro para o prato e não para a presença de Deus, houve um desvio espiritual. Não se trata de condenar o ato de comer. Deus criou o alimento como parte da sua provisão. Em Gênesis, ele deu ao homem os frutos da terra. No deserto, ele mandou o maná. No ministério de Jesus, o pão foi multiplicado e dividido.
Mas em todos esses exemplos, o alimento nunca foi o centro. Ele era o meio, não o objetivo final. Ele era a expressão do cuidado de Deus, não o objeto de adoração. Na gula, o que foi criado se torna um ídolo. E esse ídolo exige cada vez mais. Ele consome sem saciar, promete alívio, mas entrega um peso na consciência. A nossa relação desordenada com a comida afeta mais do que o nosso corpo. Ela enfraquece a nossa oração, diminui a nossa disciplina e apaga a nossa vontade de buscar a Deus. O peso no corpo se transforma em uma preguiça espiritual. O próprio Jesus alertou sobre isso. Em Lucas 21h34, ele disse: Tenham cuidado, para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com a gula, a embriaguez e as preocupações desta vida, e aquele dia venha sobre vocês de repente. A advertência não era só física, era profética. Existe um peso que impede a gente de estar preparado. Existe uma saturação que apaga a nossa expectativa. O excesso pode parecer pequeno, mas no mundo espiritual, ele é um obstáculo que impede a gente de entender os tempos de Deus. O inimigo não precisa usar grandes pecados visíveis para fazer o cristão cair. Basta mantê-lo preguiçoso, pesado, confortável na sua carne. A gula não só faz mal para a saúde, mas também tira nossa autoridade. Um cristão que não consegue dizer não para a comida, dificilmente vai conseguir resistir a tentações mais fortes. A nossa força espiritual também é construída na obediência diária, na nossa capacidade de negar a nós mesmos. Jesus disse em Mateus 16h24, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo começa com o que parece mais simples. Se não há vitória aqui, não haverá vitória em outras áreas. O apetite que está fora de controle é um tipo de desordem interna, e Deus é um Deus de ordem. 1 Coríntios 14h40 ensina, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Essa ordem não é só para o culto, mas para a nossa vida inteira. Onde tem desordem, o inimigo tem acesso. A gula, ao quebrar essa ordem, abre portas que afetam a nossa saúde, a nossa mente e a nossa sensibilidade espiritual. Ela se torna um ciclo sem fim. O excesso gera culpa. A culpa enfraquece a oração. A fraqueza espiritual leva a mais excesso. É um ciclo vicioso que só pode ser quebrado com uma decisão consciente de entregar essa área da sua vida a Deus. A verdadeira transformação não acontece por esforço humano. Não basta fazer dietas ou mudar as rotinas. A raiz da gula está no coração, e somente o Espírito Santo pode fazer a mudança nesse nível. Em Ezequiel 36:26, Deus promete: Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Esse coração novo tem novos desejos, novas prioridades e uma nova sensibilidade. Só quando a gente recebe essa transformação por dentro, é que o nosso apetite se submete ao controle do espírito e deixa de ser um mestre cruel. Deus chama seus filhos para viver com consciência, com domínio e com clareza. Não para nos dar uma vida rígida, mas para proteger a nossa comunhão com Ele. O pecado da gula se escondeu atrás da normalidade, mas a normalidade do mundo não é o padrão do reino de Deus. Romanos 12h2 declara: Não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação inclui a forma como você enxerga o seu corpo, como você lida com a comida e como você administra os seus desejos. O chamado é para voltar ao projeto original de Deus, um corpo que é governado pelo Espírito, e não pela carne. Um estilo de vida onde o alimento é uma bênção, não uma corrente. Uma consciência onde cada decisão se alinha com a vontade de Deus, não para ganhar pontos, mas para viver livre. João 8h36 diz: Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Essa liberdade também está na área dos seus hábitos, incluindo o ato diário de comer, porque é ali que se mostra quem está no controle. O seu corpo é um templo, e como templo, ele precisa ser cuidado, purificado e consagrado. Em 2 Crônicas 29, o rei Ezequias restaura o templo físico de Israel, tirando tudo que estava contaminado, limpando seus lugares e restaurando seu propósito. Hoje, o Espírito Santo quer fazer a mesma coisa na vida de cada um de nós. Ele quer restaurar o nosso corpo para que ele seja uma morada digna, um instrumento que possa ser usado, um reflexo da glória de Deus.
Essa restauração começa com a entrega, com a disposição de dizer: Senhor, até no que eu como, eu quero te honrar. Quando o alimento ocupa o seu lugar certo, a gente abre espaço para ter mais comunhão com Deus. Quando o nosso apetite é governado, a nossa alma ouve com mais clareza. Quando a gula é derrubada, o nosso poder espiritual aumenta. A vitória não é sobre comer menos. É sobre viver sob a direção do Espírito. Não se trata de contar calorias, mas de entregar o seu coração. Porque onde há entrega, há transformação. E onde há transformação, há a glória de Deus. O inimigo treme na frente de um cristão que tem domínio sobre o próprio corpo. Porque esse cristão não age por impulso, mas por direção. Não responde ao desejo, mas à palavra de Deus. E essa vida tem autoridade, tem poder e tem um impacto enorme. Essa vida não é controlada pelo prato, mas pelo Espírito Santo. Não vive só de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Nos tempos da Bíblia, o ato de comer não era apenas uma necessidade. Era um ato espiritual, com um significado grande. Eles entendiam que o que entrava no corpo podia afetar a comunhão com Deus, não só por causa da natureza física do alimento, mas pela sua origem espiritual. E essa realidade não mudou. Hoje, mais do que nunca, é muito importante ter discernimento sobre o que a gente consome. Não só por causa da nossa saúde, mas porque por trás de certos alimentos pode haver uma consagração invisível a forças que não vêm de Deus. Em 1 Coríntios 10, 19 e 20, Paulo nos dá um alerta muito forte. O que digo, pois? Que o ídolo é algo. Ou que o que é sacrificado a ele é algo. Antes digo que o que os gentios sacrificam, sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Mesmo que hoje a gente não veja altares públicos para sacrifícios como nos tempos antigos, a consagração ainda existe. Ela está disfarçada em rituais modernos, em nomes de produtos, em símbolos culturais ou em práticas religiosas importadas. Alguns alimentos, produtos ou marcas têm uma base espiritual que é contra o reino de Deus. E mesmo que a gente não participe ativamente da produção, ao consumi-los sem discernimento, a gente se torna parte do seu propósito escondido. Essa participação não pode ser vista com os olhos, mas tem consequências no mundo espiritual. São portas que se abrem, acessos que a gente permite, comunhões que se criam sem que a maioria das pessoas perceba. Por isso, Paulo completa no versículo seguinte: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A mesa não é só um lugar físico. Ela representa um pacto, uma comunhão. O que a gente come em uma mesa espiritual cria um vínculo, define uma lealdade. E quando a gente participa sem consciência, a gente perde a nossa autoridade. O inimigo não precisa nos atacar diretamente se ele consegue se infiltrar no ato mais comum do nosso dia, que é o de se alimentar. A Bíblia nos ensina a todo momento a não nos contaminarmos com o que é impuro. O princípio continua valendo. O que foi consagrado ao que é profano, contamina o que é santo. A tática do diabo ficou mais sofisticada. Ele não quer mais impor a idolatria abertamente, mas sim fazer com que ela seja vista como algo normal e sutil. Ele faz isso através de produtos que parecem inofensivos, mas que foram feitos com base em invocações, em práticas culturais escondidas ou em conceitos espirituais errados. Mesmo que muitos não percebam, o efeito pode se mostrar na forma de uma confusão espiritual, na perda de sensibilidade, na falta de vontade de orar ou na perda da paz interior. Isso não é uma superstição, é uma realidade espiritual que a palavra de Deus nos ensina a levar em conta. O chamado não é para viver com medo, mas com discernimento. Deus não quer que a gente viva na ignorância, mas na sabedoria. Efésios 5:15 declara: portanto, tenham cuidado com a forma como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejam insensatos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Essa prudência também se aplica ao que a gente consome, porque até mesmo o que parece rotineiro pode ter consequências que duram para sempre. O que entra no nosso corpo afeta mais do que a gente imagina. E se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, tudo que o toca precisa ser examinado, entregue a Deus e purificado com a luz da verdade. Porque quem participa da mesa do Senhor não pode se sentar, mesmo que sem querer, em mesas que não fazem parte do reino. O corpo que Deus te deu não é por acaso, nem um acidente.
Ele é um projeto de Deus, feito com propósito, consagrado como um templo e chamado para mostrar a glória do Criador em cada uma de suas funções. A forma como a gente cuida dele, como a gente o alimenta e como a gente governa é parte essencial da nossa obediência espiritual. Não dá para buscar a plenitude da vida cristã enquanto o corpo fica preso a hábitos que vão contra a vontade de Deus. A restauração começa com a entrega. Romanos 12:1 declara com clareza: portanto, rogo-lhes, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Oferecer o nosso corpo não é só se afastar do pecado visível. É também entregar cada aspecto físico para a autoridade do Espírito Santo. É no dia a dia, quando a gente decide o que entra no nosso corpo, que a gente mostra o que de fato governa a nossa alma. É ali que o processo de restauração começa. Não é só deixar de comer certos alimentos. É reconhecer qual lugar eles ocuparam, se eles foram usados como uma forma de controle, se roubaram a função de consolo, se substituíram a paz do espírito por um prazer que não dura. Eles precisam ser tirados de um lugar que não pertence a eles. A liberdade não aparece quando a gente não tem lutas, mas quando a gente tem domínio. E esse domínio não é humano, é espiritual. Quando o cristão permite que o Espírito Santo guie até mesmo as suas decisões sobre o que comer, o seu corpo se torna uma extensão da sua obediência. Não se trata de viver sob regras humanas, mas de caminhar com base em convicções que vêm do céu. A restauração inclui a limpeza, mas também o realinhamento. Em 2 Coríntios 7:1, a Bíblia nos aconselha: portanto, amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aprimorando a santidade no temor de Deus. O chamado é para aperfeiçoar a santidade. E isso precisa de uma transformação completa, não de uma parte só. O nosso corpo, como um instrumento de obediência, tem que ser tratado com reverência, e não com indulgência. Restaurar o templo significa tomar o controle sobre o que antes nos dominava. Significa colocar a ordem que Deus projetou de volta no lugar, onde o espírito está no controle, a mente tem discernimento e o corpo obedece. Nessa ordem, existe poder. Nessa ordem, existe revelação. Nessa ordem, a gente experimenta uma comunhão que foi quebrada pela desordem. Não basta orar, a gente precisa agir com uma decisão. Não basta saber a verdade, a gente precisa se submeter a ela. João 8:31-32 deixa claro: se vocês permanecerem na minha palavra, de fato serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade liberta, mas só quando a gente obedece a ela. O inimigo não tem medo do conhecimento teórico. Ele tem medo da obediência prática. Porque onde há obediência, há a glória de Deus. Onde há entrega, há o respaldo dele. Quando um cristão decide entregar até mesmo a sua forma de se alimentar, a sua vida inteira se alinha com o reino. Essa atitude, mesmo parecendo pequena, tem um impacto que dura para sempre. Porque é no escondido que as vitórias grandes são construídas. É na escolha diária que a gente mostra quem é o verdadeiro Senhor da nossa vida. 1 Coríntios 10:31 resume de forma forte: portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A restauração do nosso templo é o começo de uma vida com clareza, força e direção. A gente não ganha só saúde. A gente recupera a nossa visão. Não quebramos só uma corrente, mas a gente recupera nossa sensibilidade espiritual. Porque quando o corpo se submete, o espírito se eleva. E quando o cristão vive com essa integridade, a sua vida toda se torna uma oferta viva, santa e que agrada ao Senhor. O que você ouviu aqui não é só um chamado para você mudar o que come. É um chamado para você recuperar o seu governo espiritual sobre o seu corpo, a sua mente e o que está ao seu redor. Esta mensagem não é só sobre alimentos, é sobre autoridade. Quem tem a última palavra sobre as suas escolhas diárias? O que está em jogo não é a sua dieta. É a sua posição como filho de Deus, que tem poder para viver com domínio, sobriedade e um propósito claro. Você não foi feito para ser guiado pelo seu paladar, mas pela palavra de Deus. O inimigo entendeu algo que muitos cristãos ainda não perceberam. Uma mente que é alimentada pela carne é uma mente que não consegue discernir as coisas do espírito. Por isso, ele ataca onde parece que ninguém está olhando, porque ele sabe que é ali que as fortalezas são construídas. Mas hoje,
Com esse conhecimento, você pode quebrar esse ciclo. Você pode traçar uma nova linha, não só do que você vai parar de consumir, mas do que você vai começar a declarar com as suas escolhas diárias, que o seu corpo não será mais dominado por ninguém, exceto pelo Espírito de Deus. Este é o momento de uma geração que não vive apenas reagindo aos impulsos, mas que caminha com discernimento. Uma geração que entende que a verdadeira guerra espiritual nem sempre é travada com palavras fortes, mas com decisões silenciosas que ninguém vê, mas que o céu está registrando. Porque quando você escolhe honrar a Deus, até mesmo no que você consome, o reino dele se manifesta de uma forma real na sua vida. E essa manifestação não só te transforma, mas também impacta a sua família, a sua geração e o seu propósito. Que o que você come nunca mais seja algo sem importância. Que cada atitude de disciplina seja uma atitude de guerra espiritual. Que cada decisão de obediência se torne uma declaração viva de que o inimigo não governa mais aqui. Porque quando você decide honrar a Deus no pequeno, ele se glorifica no grande. E é exatamente aí que a verdadeira vitória começa. Chegamos ao fim da nossa jornada. Espero que estas palavras tenham acendido em você a chama por um relacionamento mais profundo com Deus. Lembre-se, a vida que você sonha não é um acaso, ela é construída com sabedoria. Eu encontrei uma ferramenta que me ajudou a tomar as decisões certas e a viver de forma mais plena. Se você também quer essa transformação, o link para o livro que mudou minha vida está na descrição.